Você sabia que chove quase todos os dias na Amazônia? Você já se perguntou por que isso acontece? Você sabe qual é a influência das florestas sobre o clima e sobre o ciclo da água no nosso planeta? E por que elas são tão importantes? E o que a química, e mais especificamente a termodinâmica, tem a ver com tudo isso? Será que é possível, através da termodinâmica, afetar o ciclo da água e literalmente plantá-la? Oi, meu nome é Thaisa e hoje eu e o meu grupo vamos explicar para você por que podemos plantar água. Vamos falar um pouco sobre o que é a agricultura sintrópica, o que é a fotossíntese do ponto de vista termodinâmico e como o ciclo da água é afetado por esses processos. A agricultura sintrópica é um sistema de agricultura sustentável desenvolvido pelo agricultor suíço Ernest Goetz. Essa abordagem combina princípios agroflorestais, permaculturais e ecológicos para criar sistemas agrícolas que imitam os padrões e processos naturais. O termo sintrópica refere-se à ideia de criar sistemas agrícolas que promovam a sinergia entre os elementos naturais em vez de causar impactos negativos. Alguns dos princípios fundamentais da agricultura sintrópica incluem o mimetismo, que é a ideia de imitar a estrutura e a dinâmica de um ecossistema natural, incluindo a utilização de diferentes estratos vegetais, como árvores, arbustos, e isso cria uma diversidade de habitats ecológicos. A diversidade, promovendo a diversidade de espécies, tanto de plantas quanto de animais, para criar um sistema equilibrado e resistente a pragas e doenças. A sucessão ecológica. A agricultura sintrópica muitas vezes envolve a sucessão ecológica controlada, onde diferentes espécies de plantas são cultivadas em fases sucessivas para otimizar o uso do solo e dos recursos. Ciclagem de nutrientes. A utilização eficiente de nutrientes promove a ciclagem de nutrientes no sistema. Isso geralmente é feito através do uso de plantas de cobertura e da incorporação da matéria orgânica no solo. Cobertura do solo. Mantendo o solo coberto para reduzir a erosão, preservando a umidade e criando as condições favoráveis para a vida microbiana do solo. Principais objetivos da agricultura sintrópica: regeneração do solo, melhorando a qualidade do solo e estimulando a atividade microbiana. Sustentabilidade a longo prazo, desenvolvendo sistemas agrícolas autossuficientes e ambientalmente sustentáveis. Resiliência do ecossistema, criando sistemas agrícolas resilientes a mudanças climáticas e eventos extremos. Conservação da biodiversidade, incentivando a diversidade de espécies vegetais e animais para preservar sua biodiversidade. Produção de alimentos sustentáveis, obtendo colheitas saudáveis de forma sustentável e minimizando os impactos ambientais. A restauração do ecossistema degradado, aplicando a agricultura sintrópica para promover a recuperação ambiental em áreas degradadas e a melhoria da qualidade da água e do ar. Com isso, a agricultura sintrópica busca criar sistemas agrícolas que integram harmoniosamente com o ambiente ao seu redor, promovendo a regeneração do solo e a sustentabilidade a longo prazo. Essa abordagem tem sido aplicada em diferentes regiões do mundo e tem recebido atenção devido aos seus resultados positivos na restauração de ecossistemas degradados e na produção de alimentos de maneira saudável e sustentável. A fotossíntese é um mecanismo pelo qual as plantas, bactérias e algas sintetizam compostos orgânicos utilizando a luz como fonte de energia. Essa energia é fixada via fotossíntese, é armazenada em compostos orgânicos como a glicose e que são utilizados no metabolismo celular de outros organismos, sendo que a energia fixada durante a fotossíntese constitui a base da cadeia alimentar do planeta. Agora uma visão geral da fotossíntese. As folhas possuem células fotossintetizantes que contêm um composto chamado clorofila, que são muito sensíveis à luz. Quando a luz incide de uma molécula de clorofila, esta absorve parte da energia luminosa, que permite a reação do gás carbônico com a água, produzindo carboidratos e liberando oxigênio. A água
Ela é retirada do solo pela raiz e sobe como seiva bruta pelos vasos do xilema. O gás carbônico é retirado da atmosfera e é absorvido pelas folhas, e a energia luminosa vem através da luz solar. A clorofila tem ação catalisadora, isso é, ela não se desgasta nem é consumida, apenas ativa a reação, podendo ser utilizada outras vezes pelas folhas. A fotossíntese é um processo de oxidorredução, ou seja, em que a água é oxidada e o dióxido de carbono é reduzido. A liberação do oxigênio da fotossíntese provém da água e não do dióxido de carbono. Aqui eu coloquei uma foto de um experimento que foi realizado, em que eles marcaram o oxigênio proveniente do CO2 e o oxigênio proveniente da água. O que foi possível perceber é que o oxigênio proveniente do CO2 ele foi parar na molécula de glicose e que o oxigênio proveniente da água ele foi para a molécula de O2 que foi liberada para a atmosfera. Agora relacionando os conceitos da fotossíntese e da termodinâmica. A termodinâmica é o estudo das transformações de energia e é a ciência que estuda as propriedades macroscópicas de um sistema e as transformações de energia por ele experimentadas. Então, o poder da teoria termodinâmica está justamente em fazer inferências sobre as propriedades do sistema, baseando-se em seus estados de equilíbrio que precedem ou antecedem uma transformação físico-química qualquer. Isso a gente pode aplicar, por exemplo, para entender o balanço de energia que ocorre antes de ocorrer a reação fotossintética e depois que essa reação ocorre. A gente pode dizer que, com base nos princípios termodinâmicos, a vida é possível às custas do aumento da entropia do sistema, que é uma medida de desordem, e que os seres vivos obtêm ordem causando desordem, quebra dos nutrientes que assimilam através do metabolismo, ou seja, eles conseguem ordem, por exemplo, manter seu próprio metabolismo através da desordem que seria a quebra de moléculas orgânicas, como por exemplo a glicose. Novamente, tendo em vista as leis da termodinâmica, a fotossíntese tem um papel de manter a organização e atividade características dos seres vivos. Ao tomar energia resultante das reações termonucleares que acontecem no Sol, incorporá-las nos sistemas biológicos, que a liberam na forma de energia menos útil ou menos ordenada. A gente pode traduzir isso, por exemplo, para uma planta que absorve energia solar, converte ela em carboidrato. Aí um animal herbívoro, por exemplo, vai lá, consome essa energia e essa energia, parte é utilizada no metabolismo do animal, parte pode ser perdida, por exemplo, em forma de calor para o meio ambiente e parte pode passar pelo trato digestório do animal e ficar disponível nas fezes, que vai ser utilizada por outro organismo decompositor, por exemplo. Então a gente pode dizer que a fotossíntese permite que se crie um fluxo contínuo de energia através dos sistemas vivos. A primeira lei da termodinâmica ela postula a conservação de energia de um sistema, ou seja, qualquer que seja a forma de energia considerada, a quantidade de energia total de um sistema sempre será constante, isso é, a energia nunca desaparece, ela é sempre transformada de um tipo de energia para outro tipo. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, quando a energia muda de luz solar para a planta, não há perca de energia nesse processo. Então, toda a luz que incide na planta e ela consegue absorver, vai ser convertida em uma forma de energia, no caso a produção de glicose. Aqui eu coloquei a primeira lei, a equação que postula a primeira lei da termodinâmica, que afirma que a quantidade de calor recebida por um sistema equivale à quantidade de trabalho mais a variação de energia interna. Gente, agora eu vou começar aqui fazendo uma conexão entre a sintropia e o ciclo da água para a gente responder por que a água se planta. Começando então falando sobre o que é o ciclo da água, então ele é um ciclo biogeoquímico, onde a gente observa a água fluindo entre os seres vivos e o meio ambiente. Essa água é encontrada em diferentes estados físicos, onde pode ser apresentada na forma de líquido, sólida ou gasosa. E a forma líquida é a forma primária da utilização dos organismos vivos. Esse ciclo ele permite que o elemento água ele circule constantemente pelo planeta. Assim permite que a vida se desenvolva. Aqui abaixo à direita a gente tem uma foto de como funciona esse ciclo da água e como ele vai se mudando de estado. Vou explicar também sobre o evento chamado evapotranspiração. Ele é um processo no qual o vapor da água, que ele é resultante da transpiração das plantas e evaporação dos solos, ele é levado para a atmosfera. Esse vapor que foi levado para a atmosfera, ele sobe até as camadas mais altas da atmosfera e se condensa e forma nuvens. Essas nuvens, elas
passam correntes de ar, onde pode estar movendo essas nuvens para diferentes regiões. Essa água ela retorna para a superfície por um fenômeno chamado precipitação, que é a liberação dessas águas em forma de chuva, granizo ou neve. Ele vai estar dependendo de fatores como a temperatura do local também. A água que ela retorna da superfície, ela pode cair novamente em rios, lagos, oceanos ou mares e pode estar fazendo a infiltração no solo, fluindo para aquíferos e para a superfície também. Aí, qual que é a importância da vegetação nesse processo? Quando a gente tem uma floresta que ela está estratificada e que se mistura com a agricultura, ela tem a proteção desse solo pela essa floresta. E isso vai permitir que essas árvores maiores, protegendo esse solo, promove o crescimento de diversas espécies, havendo também a regeneração desse solo, onde ele vai se tornar mais úmido e também promove a absorção de água da atmosfera. Qual que é o resultado disso? Aqui a gente tem um exemplo de aplicação da fazenda do Ernest Gost, que ele é o criador da agricultura sintrópica. No exemplo que ele aplicou, esse aqui foram os resultados que foram obtidos. As raízes, eles protegiam o solo da erosão e permitiram que a água voltasse a infiltrar, que foi o exemplo que a gente mostrou anteriormente, e assim trazendo a volta da vida desses riachos. Mais do que isso também, ele afirma que houve amadurecimento da floresta, assim teve a quantidade de chuva aumentou em 70% da propriedade dele. Isso por que isso aconteceu? Porque ao transpirar, as árvores transferem essa água para a atmosfera e vai intensificando a formação dessas nuvens. E quanto mais plantas há no local, mais água é bombeada para as nuvens, fazendo que o processo conhecido que foi a evapotranspiração que a gente comentou anteriormente, que está por trás do fenômeno chamado de rios voadores, que é pelo qual que a água que foi injetada na atmosfera ela pode circular da Amazônia, por exemplo, e ir para várias partes da América do Sul. Então, além de a agricultura promover mais chuva naquele local que foi implementado essas árvores, ele pode também estar, através desses voadores, trazendo mais chuva para todo o território. Então, é um evento muito importante. Então, aqui é a resposta também porque essa água foi plantada de certa forma. Então, o que aprendemos é que a fotossíntese é um processo endotérmico, ou seja, para que a reação ocorra, há a utilização da energia do Sol. Assim, o Sol não esquenta o solo e a temperatura do ambiente, nas plantações que têm como base a agricultura sintrópica, é menor. Com isso, há uma modificação climática que afeta o ciclo da água, com o aumento da evapotranspiração, dada a alta taxa fotossintética, e da precipitação, pela diminuição da temperatura ambiente.